Alguma vez sentiu que a sua própria força o está a abandonar? Aquele frasco de compota que teima em não abrir, as escadas que de repente parecem mais íngremes, ou até mesmo o simples ato de se levantar da sua cadeira favorita, que agora exige um pequeno impulso extra. Não é imaginação sua, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, um ladrão silencioso chamado sarcopenia, que nos rouba os músculos pouco a pouco, levando consigo a nossa independência e vitalidade. Muitos pensam que é uma parte inevitável do envelhecimento, uma sentença à qual nos devemos resignar. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte do que nos contaram sobre como combater esta perda de força está errado? E se um erro muito comum, relacionado com a forma como consome a sua proteína, estiver na verdade a acelerar este processo em vez de o travar? Neste vídeo, vamos desvendar este erro crucial e mostrar-lhe o caminho não só para parar a perda de músculo, mas para a reverter. Vamos falar sobre como ajustar a sua alimentação de uma forma simples e deliciosa, com alimentos que já conhece e adora, e sobre hábitos que pode começar a praticar hoje mesmo para recuperar a força e a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque a última dica está ligada a algo que fazemos todos os dias e que pode ser a chave que faltava para transformar a sua saúde. Vamos então diretos ao coração do problema, a este erro sobre a proteína que quase toda a gente comete sem se dar conta. Durante anos, ouvimos dizer que o importante é comer um pouco de proteína em cada refeição. Um iogurte ao pequeno almoço, uma fatia de fiambre na sanduíche do lanche, um pequeno bife ao jantar. Parece lógico, não é? Manter um fornecimento constante de proteína ao longo do dia. A verdade, porém, é que depois dos 60, o nosso corpo muda as regras do jogo. O que funcionava aos 30 ou 40 anos já não é suficiente. O nosso corpo torna-se um pouco mais, digamos, teimoso. Precisa de um sinal mais forte, de um incentivo maior, para ativar o processo de construção muscular. Pense no seu corpo como uma obra. Para os trabalhadores começarem a construir, não basta que chegue um tijolo de cada vez, a cada poucas horas. Eles precisam de uma entrega substancial de material para se porem em ação. Com os nossos músculos acontece o mesmo. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Significa que os nossos músculos precisam de uma dose maior de proteína de uma só vez para receberem a mensagem clara de que é hora de crescer e reparar. Distribuir a proteína em pequenas doses ao longo do dia é como sussurrar ao ouvido de alguém que está a dormir profundamente. A mensagem não passa. O grande erro não é necessariamente não comer proteína suficiente no total do dia, mas sim não comer o suficiente numa única refeição, para ultrapassar o que os cientistas chamam de limiar da leucina. A leucina é um aminoácido, um dos blocos de construção da proteína, e funciona como o interruptor principal para a síntese de proteína muscular. Se não ingerir leucina suficiente numa refeição, o interruptor não liga, e para nós, que já passamos dos 60, a quantidade necessária para ligar esse interruptor é maior. Portanto, a primeira e mais impactante mudança que pode fazer é concentrar a sua ingestão de proteína. Em vez de a espalhar, tente fazer pelo menos uma, ou idealmente 2, refeições por dia ricas em proteína. O que é que isto significa na prática? Significa que ao almoço ou ao jantar, deve ter no seu prato uma porção generosa de uma fonte de proteína de alta qualidade. Pense numa boa posta de bacalhau cozido com grão, que já combina o peixe com a leguminosa, ou 2 ou 3 carapaus grelhados em vez de apenas um. Um peito de frango do campo, grelhado, que é maior e mais denso, ou até mesmo uma omelete feita com 3 ovos inteiros, acompanhada de uma salada com queijo fresco. Para quem gosta de carne, um bife do lombo ou uma costeleta de porco bem servida. O objetivo é atingir cerca de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade numa só refeição. Isto pode parecer um número técnico, mas na prática é mais simples do que parece. Uma posta de salmão do tamanho da palma da sua mão, por exemplo, já lhe dá isso. Uma lata de atum em água, bem escorrida também. A chave é pensar em porções mais substanciais.
Ao concentrar a proteína, está a dar aos seus músculos o sinal claro e forte de que precisam para se manterem e crescerem. E os benefícios vão muito para além da força. Músculos mais fortes significam um metabolismo mais ativo, o que ajuda a manter um peso saudável. Significa um melhor equilíbrio, reduzindo drasticamente o risco de quedas, que é uma das maiores preocupações nesta fase da vida. Significam mais energia para as atividades do dia a dia, para passear, para brincar com os netos, para ser independente. Este ajuste pode parecer pequeno, mas o seu impacto é gigantesco. Comece por olhar para o seu almoço. É a refeição onde, tradicionalmente, na nossa cultura portuguesa, temos um prato mais composto. Certifique-se de que a sua fonte de proteína é a estrela do prato, e não apenas um ator secundário. Se o seu pequeno almoço costuma ser apenas pão com manteiga e um café, talvez possa adicionar um ovo cozido ou um iogurte grego, que tem mais proteína. Mas o foco principal deve ser garantir essa refeição âncora, a tal refeição com uma dose robusta de proteína. Pode ser o almoço, pode ser o jantar, o que funcionar melhor para si. Mas tem de acontecer. É a mudança mais poderosa que pode fazer para combater a sarcopenia de frente. Agora que já entendemos a importância de concentrar a nossa proteína, vamos falar de outro hábito fundamental que funciona em perfeita sintonia com a alimentação. É como ter a melhor farinha e o melhor fermento, mas faltar o calor do forno para o pão crescer. Este calor, no nosso caso, é o exercício de resistência. E, por favor, não se assuste com o nome. Ninguém está a pedir que se inscreva num ginásio e comece a levantar pesos que o façam sentir-se desconfortável. O exercício de resistência, ou de força, pode ser feito de forma simples, segura e muito eficaz no conforto da sua casa, usando o objeto mais pesado e mais valioso que possui: o seu próprio corpo. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, leu bem. Coloque uma cadeira firme, talvez a da mesa de jantar, e sente-se na borda. Com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros, cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de se apoiar neles. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento de volta à posição sentada, de forma lenta e deliberada. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Faça isto 10 vezes seguidas. Se no início for difícil, comece por 5. O importante é a consistência. Tente fazer 2 ou 3 séries deste exercício todos os dias. Este movimento fortalece os músculos das coxas e os glúteos, que são dos maiores músculos do nosso corpo e cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de qualquer lugar. Outro exercício fantástico é simplesmente encostar-se a uma parede. Fique de pé, com as costas contra uma parede lisa. Dê um pequeno passo em frente com os 2 pés e depois deslize lentamente para baixo, como se fosse sentar-se numa cadeira invisível, até os seus joelhos estarem dobrados num ângulo confortável. Mantenha a posição durante 20 ou 30 segundos, sentindo os músculos das coxas a trabalhar. Depois, suba de novo. Este exercício isométrico é excelente para criar força sem colocar estresse nas articulações. Para os braços, pode usar objetos que tem em casa. 2 latas de feijão ou de grão podem servir de halteres. Sentado ou de pé, segure uma lata em cada mão, com as palmas viradas para a frente. Dobre os cotovelos e traga as latas em direção aos ombros e depois baixe lentamente. Faça 10 a 15 repetições. Este pequeno movimento fortalece os bíceps, os músculos que usamos para pegar em sacos de compras ou para pegar um neto ao colo. A chave é combinar esta estimulação muscular com a sua ingestão de proteína. O ideal seria fazer estes pequenos exercícios pouco antes da sua refeição rica em proteína. Por quê? Porque o exercício sensibiliza os seus músculos, torna-os mais receptivos aos nutrientes. É como lavrar a terra antes de plantar a semente. Os músculos ficam preparados e ávidos pela proteína que vai ingerir, utilizando-a de forma muito mais eficiente para se repararem e fortalecerem. Para além disto,
não podemos esquecer o papel de certos nutrientes que agem como maestros nesta orquestra da saúde muscular. A vitamina D, o nosso famoso sol, é absolutamente vital. Não só para os ossos, mas também para a função muscular. Em Portugal temos a sorte de ter muito sol, mas mesmo assim, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D. E no inverno, a exposição é menor. Fale com o seu médico sobre a possibilidade de verificar os seus níveis e, se necessário, ponderar a suplementação. Outro aliado poderoso é o ômega 3, encontrado em abundância nos nossos peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão. O ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório, e a inflamação crônica de baixo grau é um dos aceleradores da sarcopenia. Incluir estes peixes na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável, não só para os músculos, mas também para o coração e para o cérebro. Por fim, o último hábito que quero partilhar nesta secção é a hidratação. A água é fundamental para todas as funções do corpo, incluindo a muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação é mais lenta e sentimos-nos mais cansados. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sede já é um sinal de que o corpo está a precisar de água. Portanto, veja como tudo se interliga. A proteína concentrada fornece os tijolos, o exercício de resistência dá a ordem para construir, e a vitamina D, o ômega 3 e a água garantem que toda a obra corre sem problemas. Agora vamos juntar todas as peças deste puzzle e falar sobre o quadro geral, a forma como estes hábitos se integram numa vida plena e vibrante depois dos 60. Já vimos que o erro de espalhar a proteína é um dos maiores obstáculos e que concentrá-la numa ou 2 refeições é a solução. Falamos de como o exercício de resistência, mesmo o mais simples feito em casa, é o catalisador que põe a proteína a trabalhar para nós. E mencionamos os importantes papéis da vitamina D, do ômega 3 e da hidratação. Mas falta um elemento, talvez o mais subestimado de todos, aquele que prometi no início e que pode, de facto, ser a surpresa que transforma tudo. Estou a falar da qualidade do seu sono. Durante o dia, nós exigimos do nosso corpo. Caminhamos, pensamos, fazemos exercício, digerimos os alimentos. Durante a noite, enquanto dormimos, é que a magia da reparação acontece. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é crucial para a reparação e construção dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Se o seu sono é constantemente interrompido, se dorme poucas horas ou se a qualidade do seu descanso é má, está a sabotar todo o esforço que fez durante o dia. Pode comer a melhor proteína do mundo e fazer os seus exercícios religiosamente, mas sem um sono reparador, o seu corpo não tem a oportunidade de usar esses recursos para construir músculo. É como entregar os melhores materiais a uma equipa de construção e depois desligar-lhes a luz e mandá-los para casa a meio do trabalho. Muitos de nós, com o avançar da idade, começamos a ter mais dificuldades em dormir bem. É um ciclo vicioso. Menos força leva a menos atividade, que leva a um sono pior, que por sua vez leva a menos força. Temos de quebrar este ciclo. Criar uma rotina de sono é fundamental. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. O nosso corpo adora rotinas. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila ou cidreira. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença enorme na qualidade do seu descanso. Lembre-se, o objetivo de tudo isto não é transformar-se num atleta olímpico. O objetivo é ter a força para carregar os seus próprios sacos de compras do mercado.
É ter o equilíbrio para não ter medo de tropeçar num passeio. É ter a energia para desfrutar de um longo passeio à beira-mar ou no parque. É ter a independência para viver a sua vida nos seus próprios termos, sem ter de pedir ajuda para tarefas simples. Cada frasco que consegue abrir, cada escada que sobe sem perder o fôlego, cada vez que se levanta de uma cadeira sem esforço, é uma vitória. E estas vitórias, somadas, são a essência de uma vida com qualidade. Revertendo a sarcopenia, não está apenas a construir músculos, está a construir uma fortaleza de confiança, de capacidade e de alegria para os anos que virão. Por isso, olhe para estas dicas não como uma lista de tarefas, mas como um convite. Um convite para se reconectar com a força que ainda existe dentro de si. Comece devagar. Escolha uma coisa para mudar esta semana. Talvez seja focar-se em ter um almoço rico em proteína. Na próxima semana, adicione o exercício de se levantar e sentar da cadeira. Pequenos passos consistentes são muito mais poderosos do que grandes mudanças que não consegue manter. Lembre-se que o seu corpo é incrivelmente resiliente. Ele quer estar bem. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. E agora você tem essas ferramentas. A jornada para recuperar a sua força começa com uma única decisão, uma única refeição, um único movimento. Gostava muito de saber o que pensa. Qual destas ideias lhe pareceu mais útil ou surpreendente? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem beneficiar dela. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos com dicas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua vida com toda a energia e alegria que merece. Um grande abraço e até a próxima.